Você já se sentiu ignorado ou desrespeitado em uma conversa? Já percebeu que algumas pessoas conseguem se impor enquanto outras são passadas para trás facilmente? Isso acontece porque a comunicação assertiva, ela é uma habilidade poderosíssima e poucas pessoas a dominam. Mas nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como dominar essa técnica para que você possa aplicar na sua vida hoje e já ter os resultados nos seus relacionamentos, em todas as áreas em que você for atuar e não ser feito mais de bobo e de boba. Se esse tema te interessa, então já clica aqui no curtir para me ajudar a alavancar esse canal, para me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações e vem comigo. A comunicação assertiva, ela é pautada na objetividade, no respeito e na clareza da nossa fala. Então, nós conseguimos expressar os nossos sentimentos, pensamentos e necessidades de uma forma respeitosa que se faça entender sem ser agressivo e sem ser passivo. Segundo a psicologia, existem 3 tipos de comunicação. O passivo, que é aquele em que a gente evita os conflitos. Então você já deve ter visto, ou você é essa pessoa que costuma ter dificuldade de dizer não, que costuma ter dificuldade de se impor, de ser autêntico, com medo de desagradar os outros. Essa é uma pessoa passiva. A comunicação agressiva é quando você impõe as suas ideias, mesmo não utilizando de palavras de baixo escalão, mesmo não utilizando expressões ou gestos violentos. A sua fala, o seu tom de voz pode traduzir essa comunicação mais agressiva, mais incisiva. É quando de fato você está impondo o que você quer e não pedindo e não solicitando, sem considerar os sentimentos dos outros. E a forma assertiva, que é aquela comunicação que a gente deseja, que a gente está aqui aprendendo, que a gente quer praticar todos os dias, que ela facilita a nossa vida, que é a comunicação pautada no respeito, na clareza e na objetividade. Então, quanto mais assertivo você é, mais você se faz entender e mais você consegue compreender os outros. O objetivo desse vídeo é que você saia daqui entendendo como sair da passividade, se esse for o seu caso, e como encontrar um equilíbrio entre a firmeza e o respeito. Em algum momento da sua vida, você já deve ter ouvido a seguinte frase: aquela pessoa foi muito agressiva na forma como ela falou. Isso principalmente direcionado a mulheres. Nós, mulheres, quando nos impomos, e aqui eu falo impor, não é no impor na agressividade, mas sim quando nós nos colocamos diante da situação, nós somos taxadas de agressivas, né? Nós somos taxadas de pessoas arrogantes, ignorantes, só que na verdade não. Nós só estamos ali mostrando as nossas necessidades, falando sobre os fatos e como a nossa voz ainda é muito descredibilizada, infelizmente, nós somos ainda taxadas de forma negativa quando nos colocamos diante das situações. Mas aqui eu quero que você entenda, se você é mulher e está assistindo esse vídeo, se você falar de forma assertiva, você não deve jamais achar que você está sendo uma pessoa desrespeitosa com o outro. Você está se colocando, você está falando o que você precisa, você está se colocando inclusive em primeiro lugar, valorizando os seus sentimentos, as suas necessidades, sem desrespeitar o outro. Então, continua assim. Tá bom? E aí, quais são os benefícios para quem pratica a comunicação assertiva? Eu vou te dizer alguns agora. Você ganha respeito das pessoas ao seu redor, sem se impor com agressividade. Então, quando você chega para o seu chefe, para a sua chefe, e você quer pedir um aumento, ou quando você está conversando com seu marido ou sua companheira, e você quer expressar uma situação que te desagradou, quando você chega para falar as suas necessidades de uma forma clara e respeitosa, você ganha o respeito da outra pessoa. Por mais que aquela pessoa não entenda no primeiro momento, ela possa compreender de uma forma deturpada, como eu já falei aqui, levando para o lado negativo, te achando muito direto ao ponto, mas no fundo e mais para frente, essa pessoa vai entender que você ali só estava colocando as suas necessidades, que você só estava sendo autêntica na sua comunicação. Então você ganha respeito por isso, porque não é todo mundo, minha gente, que consegue se bancar nas relações. Então, você utilizando da comunicação assertiva, você consegue chegar nesse patamar do respeito pelas outras pessoas. As suas opiniões, elas são levadas mais a sério. Esse é o segundo ponto que você ganha de benefício. Terceiro ponto, diminui a chance de manipulação. Então, quando você utiliza
essa comunicação assertiva e as pessoas que estão ao seu redor, elas conseguem entender esse diálogo, nem você vai ser presa fácil para manipulação, nem você utiliza de manipulação. Então fica muito mais verdadeiro e respeitoso esse diálogo, porque ninguém tá ali nesse jogo de quem ganha, de quem perde, nessa manipulação ali velada. Não, tá todo mundo falando às claras, tá todo mundo colocando-se para a mesa, falando das suas necessidades, e isso já leva para o último ponto, que é melhorar suas relações interpessoais, relacionamentos amorosos, relacionamentos profissionais, relacionamentos de amizade. E aí, quais são os passos para que eu possa ser mais assertivo, Janaína? Esses são alguns passos que você precisa anotar agora. Você precisa saber quais são os seus direitos. Primeiro ponto, saiba quais são os seus direitos. Porque quando a gente fala de relação de trabalho, principalmente, se você chega para o seu chefe, para a sua chefe, para o seu líder e quer barganhar algo com ele, algum benefício a mais para você, ou então que você se sentiu injustiçado e você foi ali para relatar essa situação, você precisa estar muito embasado dos seus direitos. E aí, quanto mais embasado, quanto mais informação você tem, mais fácil de você ser assertivo na sua comunicação. E outra coisa importantíssima, você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de colocar limites. Então, se o seu chefe, mais uma vez, a sua esposa, seu companheiro, qualquer que seja a pessoa com quem você está tendo um relacionamento, se essa pessoa quer que você ultrapasse os seus limites, ou então aceite de goela abaixo uma situação, porque é urgente para aquela pessoa, você tem todo o direito de dizer não. Então, quando você sabe dos seus direitos, tanto os direitos que eu falo aqui no âmbito do trabalho, mas também os seus direitos no âmbito das outras relações, que é de você se preservar, que é de você se manter ali seguro nos seus sentimentos, nas suas emoções. Isso é se portar de forma assertiva também. Outra forma de você ser assertiva é usando a técnica do eu. Então você não vai chegar para a pessoa e acusar o outro. Você fez isso, você fez aquilo. Não. Eu me sinto assim diante dessa situação. Eu interpretei dessa forma, eu compreendi dessa forma. Quando você traz o diálogo para a primeira pessoa, você está colocando de fato o que você entendeu, o que você interpretou, e não fazendo um julgamento sobre a situação, sobre o fato, sobre o que a outra pessoa fez ou falou. Quando você faz um julgamento, você deixa de estar sendo assertivo na sua comunicação e você passa a utilizar uma comunicação de manipulação, uma comunicação violenta. E não é esse o nosso objetivo. Então, usa a técnica do eu. Eu sinto, eu interpretei, eu penso, eu acredito, eu entendo, e assim seus diálogos vão ficar mais assertivos. Mantenha a calma e a firmeza, porque sim, não adianta eu estar angustiada, ansiosa, porque eu não vou conseguir ser assertiva. A assertividade, ela se baseia na clareza. E para que eu tenha clareza dos meus sentimentos, para que eu tenha clareza dos meus pensamentos, do que eu quero colocar para fora, do que eu desejo falar, eu preciso estar num estado de calmaria. Eu preciso estar num estado tranquilo emocionalmente. Então, pratica técnicas de respiração antes de você for falar com alguma pessoa importante, ou resolver algum conflito, ou tomar alguma decisão. Pratique essas técnicas, porque isso vai acalmar o seu sistema nervoso, vai te ajudar a voltar ao centro, e assim você vai conseguir falar o que deseja da forma mais assertiva possível. E pratique dizer não. Minha gente, como eu já falei anteriormente, você tem o direito de dizer não. E eu sei que é muito difícil, porque a maioria das pessoas não estão acostumadas a ouvirem o não. Elas levam para o lado da rejeição, elas levam para o lado da não valorização, e isso é ruim, eu sei. Mas quanto mais você pratica o não, e o não embasado, você não precisa justificar, tá? O não pelo não já é a resposta. Mas se você desejar, você pode justificar e dizer assim, ó, não por causa disso, não porque eu não quero. Ponto, simples assim. E a pessoa que se resolva com os sentimentos dela. Não estou dizendo aqui que você vai deixar ela conjecturar situações. Se essa pessoa te pedir, ó, me explica mais um pouco, então eu entendi dessa forma, você se disponha a falar, se você quiser. Porque um dos princípios da comunicação não violenta, que é a fonte, que é a base da comunicação assertiva, é a gente falar ou agir da forma como a gente deseja e quer.
Não adianta eu fazer nada me sentindo obrigada a fazer, porque eu não vou estar sanando as minhas necessidades. Eu vou estar somente sanando as necessidades dos outros. Em algum momento vai faltar para mim. Então, quando eu digo não, não porque eu não quero, essa é a resposta. Esse é o limite. Eu não quero ultrapassar o meu limite. Então, a outra pessoa, ela precisa entender. Se não entender, aí é com a outra pessoa e você fica aí tranquilinha porque você expressou os seus sentimentos de uma forma assertiva e respeitosa, também valorizando o que a outra pessoa sente. Outra coisa importantíssima que vai te ajudar nos teus diálogos, treine respostas diretas. Se alguém tentar te manipular, responda de forma direta e objetiva, porque aí já corta qualquer tipo de um diálogo mais prolongado, um diálogo prolixo que não vai levar a nada, somente a um desgaste emocional seu e da outra pessoa. Então, corte o mal pela raiz, seja direto e objetivo. Vamos exemplificar essa situação. Se o seu chefe pede para você ficar até mais tarde por causa de algum motivo específico e ele chega para você, olha, eu preciso que você fique porque essa situação surgiu agora e é urgente que se resolva, você pode responder de duas formas, ou da forma passiva, tudo bem, eu fico, e aqui você vai estar desconsiderando a sua vontade verdadeira, você vai estar passando por cima dos seus limites, por cima das suas necessidades, somente para agradar o seu chefe, ou você pode responder de forma agressiva, dizer na cara do chefe, eu não sou escravo, eu não vou ficar. Aqui é de fato uma comunicação agressiva, violenta, porque você não está expressando a sua necessidade e você está interpretando a situação mediante os seus sentimentos de raiva. Então aqui ninguém vai se entender e não vai se ter uma resolução do conflito, a resolução do problema. Ou a terceira etapa, que seria o mais viável, o melhor, que é você se expressar de uma forma assertiva, você responder esse chefe de uma forma assertiva, que seria: hoje eu não posso, já tenho compromisso, mas eu posso chegar mais cedo amanhã. Aqui, se você de fato não deseja ficar, você expressa claramente: hoje eu não posso, eu já tenho os meus planos, eu já tenho meu compromisso, mas eu entendo a sua necessidade e eu quero te ajudar. Eu posso chegar um pouco mais cedo amanhã e te ajudar a resolver esse problema. Percebe como essa última resposta mantém um tom ameno, um tom respeitoso e colaborativo? Então você dá a alternativa para o chefe: olha, eu não posso agora, mas eu posso chegar mais cedo amanhã. É uma alternativa. Se o chefe não quiser, aí vai ser uma questão dele resolver, porque você se colocou à disposição para ajudar. Você entendeu a situação, se colocou à disposição, mas você também não passou por cima dos seus limites. Aqui está a virada de chave. Aqui está o ponto-chave da comunicação assertiva. É você não passar por cima dos seus limites. É você se colocar com autoridade, com autenticidade, com respeito e também valorizando e respeitando o outro que está falando. Porque se ele chegou para pedir ajuda, é porque de fato precisa de ajuda, mas nem sempre as pessoas conseguem comunicar isso de uma forma assertiva. Agora me conta aqui nos comentários quais situações da sua vida você gostaria de ter sido mais assertivo, mais assertiva e não conseguiu. E com esse vídeo aqui, colocando todos os pontos que eu falei aqui em prática, me conta se isso vai te ajudar ou já está te ajudando. Eu quero saber todo o comentário de vocês, todo o engajamento de vocês, todo o feedback de vocês é muito importante para mim e eu fico muito feliz. Então compartilha esse vídeo, tá? Manda para todo mundo que você conhece, manda para o seu chefe, manda para a pessoa que você não gosta, manda para alguém da sua família, manda para os seus amigos, manda para todo mundo, porque de fato a gente precisa espalhar essa comunicação não violenta, essa comunicação assertiva, para que a gente consiga criar relacionamentos mais saudáveis, propositivos e resolutivos. Tá bom, minha gente? Um cheiro e até o próximo vídeo.